Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo e aqui você estuda as escrituras no contexto original. Já quero pedir a você que se inscreva no canal, aperte o sininho e dê o seu like para que mais pessoas possam estar recebendo esse vídeo. Pronto. Vamos lá. Mateus, capítulo 8, do verso 23 em diante. Diz assim: Ele entrou no barco e seus talmidim o seguiram. De repente, uma violenta tempestade levantou-se no lago, de forma que as ondas passavam impetuosamente sobre o barco. No entanto, Yeshua estava dormindo. Então foram acordá-lo, dizendo: Senhor, socorro, vamos morrer. Ele lhes disse: Por que vocês estão com medo? Que pouca confiança vocês têm? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e houve uma calmaria repentina. Os homens ficaram perplexos. Eles perguntaram: Que tipo de homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Yeshua chegou ao outro lado do lago, no território dos Gadarenos, saíram das cavernas usadas como sepulturas 2 homens controlados por demônios, tão violentos que ninguém ousava viajar por aquela estrada. Eles gritaram: O que você quer de nós, filho de Deus? Veio aqui para nos torturar antes do tempo devido? A certa distância deles, uma grande quantidade de porcos estava pastando. Os demônios lhe imploraram: Se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Ele lhes disse: Podem ir. Então eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou no lago e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram a história toda, incluindo o que aconteceu aos homens demonizados. Por causa disso, toda a cidade saiu ao encontro de Yeshua. Quando o viram, imploraram-lhe que deixasse seu distrito. Aí eu pergunto para vocês: essa história bate com o contexto da vida de Yeshua? Esse trecho, essa parte desse texto de Mateus 8, tem algum espelho nos profetas? Há algo aqui nesse texto que faz com que Yeshua seja um transgressor da Torá? Nesse texto? Há. Nesse texto há coisa aqui que faz com que Yeshua seja um transgressor da Torá. E aí, a gente precisa analisar esse texto aqui com calma, porque quando a gente olha ele, né, com a mente cristã, quando a gente olha ele com a nossa mente antiga, né, a gente olha aqui e vê tranquilo. É tranquilo ele entrar num barco, atravessar para o outro lado, sem problema nenhum. O outro lado do lago era uma cidade de gentios. Não tem problema nenhum ele atravessar para o outro lado, né? Não tem problema nenhum ele chegar ali no meio do mar ali e fazer uma tempestade do nada parar. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a nossa mente antes entendia que ele era divino, né? Que ele tinha poderes sobrenaturais, que ele era Deus na terra. A gente entendia isso. A gente ouvia assim. A gente aprendeu assim, a gente pregava assim, a gente ensinava assim. Agora, quando a gente passa a olhar com o olhar no Tanar, a gente tem que começar a nos fazer algumas perguntas, né? A gente tem que começar a olhar para esse texto aqui e para qualquer texto dos evangelhos e buscar dele, né, o amparo, buscar nele o espelho na Torá e nos profetas, certo? Quando nós vemos ali nos versos anteriores, no verso 18, né, quando Yeshua viu a multidão ao seu redor, deu ordens para atravessar o lago. Ora, ele vivia na Galileia. A Galileia já é chamada de Galileia dos gentios. Nós falamos isso aqui em estudos anteriores, certo? Por que ali é chamado de Galileia dos Goim? Por causa de grande parte de pessoas das 10 tribos que ali viviam. Tinham muitos gentios de outras nações também, mas ali já era chamado de Galileia dos gentios. Do outro lado
do lago Genezaré, o lago Tiberíades, ou o mar da Galileia, o outro lado para onde eles foram era uma cidade somente de gentios. Somente de gentios. Esta cidade para onde eles chegaram e onde eles supostamente encontraram este gadareno, shalom, onde eles encontraram esse gadareno, né, é uma cidade com grande maioria de romanos. Então, a pergunta é, Yeshua andava em cidades de gentios para que ele pudesse decidir ir para aquela cidade? Pergunta é essa. Yeshua se misturava com os gentios? Nós temos visto, né? E se você olhar todo o evangelho, se eu não me engano, eu posso estar enganado na conta, mas em todo o evangelho, pegando os 4, Yeshua se encontra com quatro gentios. Faz milagre a 4 gentios. O centurião que nós vimos na semana passada, a mulher samaritana, a mulher cananeia, tem mais um que eu não me lembro. Chegam os gregos também e pede alguma coisa para eles, para ele. Não sei se são 4 ou são 5. Só tem essas situações. E mesmo assim, nessas situações, ele não foi na casa dessas pessoas. Eles que foram procurá-lo. E em algumas ocasiões, ele até chegou e falou assim, olha, no caso da mulher cananeia, não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ele chama de cachorrinho aos gentios, porque era comum aos judeus chamarem os gentios de cachorros. Exatamente. Então a gente já começa tendo algumas barreiras aqui. A gente está em Mateus 8, do verso 23 até o final do capítulo 8. Tá? Então estamos questionando. Será que Yeshua realmente entrou neste barco, atravessou o lago Mar da Galileia e foi até Gadara? Tem mais, vou trazer mais algumas informações para vocês, né? Se você pega Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, vai contar a mesma história. Só que Marcos fala que só havia um endemoniado. Mateus fala que tem 2. Aqui chama território de Gadara, em Marcos vai falar território de Gerasa, se eu não me engano. Gadara, Gerasa e Gervasa. São 3 cidades, 3 nomes distintos que se podem encontrar nos dicionários para uma mesma região. Lucas também vai falar de um endemoniado. Há alguns estudiosos, alguns historiadores vão dizer que talvez Mateus tenha falado de 2 para estar registrado que tinha que ter 2 testemunhas. Então tinha que ter 2 endemoniados. Então você está forçando a situação para caber num foco. E aí, a gente precisa olhar para isso daqui e começar a entender algumas coisas. Se esse texto aqui não é um texto verdadeiro, não é um texto que aconteceu, essa parte da história não aconteceu na vida de Yeshua, isso aqui é o quê? É um enxerto, é um acréscimo. E aí, como é que eu posso confirmar que isso aqui é um acréscimo? Eu procurei em diversos historiadores, não achei ninguém que pudesse comprovar, olha, isso aqui é um acréscimo, isso aqui é um enxerto. Você não acha. Todos os historiadores vão falar que isso aqui faz parte da história, faz parte da vida de Yeshua, ainda mais que está testemunhado por mais dois escritores dos evangelhos. Só que a mesma pessoa que escreveu aqui pode ter adulterado também lá nos outros. Isso não é problema nenhum. Como é que eu posso comprovar, então, que esse texto aqui é um enxerto e ir contra o que todo mundo fala? É o que a gente sempre fala aqui. Olhar para a Torá e para os profetas. Olhar para as atitudes de Yeshua nessa história. Se eu olho, vejo o texto, né? E no texto, Yeshua está dormindo no barco ali, levanta a grande tempestade no barco, né? Os discípulos ficam desesperados ali. Ele se levanta, questiona a fé deles ali. Ele vai lá e vento, acalma-te, mar. Vento, cala-te, mar, acalma-te. E pronto. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Qual é a ideia aqui? Qual é a intenção aqui? É que ele é um ser ultra poderoso, super poderoso, divino. Até aqui, sem problema. A gente vê uma intenção, e aí, até mesmo essa intenção, né, é mencionada por alguns teólogos. Essa parte, ela vai ter ligação, porque quando os discípulos falam
Que tipo de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí depois ele vai lá e expulsa o demônio de 2 homens. E olha que aqui Mateus nem dá a característica desse demônio. Marcos e Lucas dá a característica. Esse demônio é uma legião. A gente já vai falar sobre legião, né? Aí, ele expulsa o demônio daquele homem, daqueles 2 homens ali. Os demônios têm um plá com ele, uma conversa com ele, pede para entrar nos porcos e ele deixa. E os demônios se atiram ao mar. A área de Gerasa, de Gadara, chegava-se pelo mar. Mas a cidade de Gadara, ela ficava a mais ou menos 10 quilômetros do mar. A cidade de Gerasa, uma dessas cidades da região, tinha mais ou menos essa distância, talvez um pouco mais. Alguns estudiosos, eu vi no dicionário lá que eu tenho lá, dava 50 quilômetros de distância. Na beira do mar, ali, alguns vão dizer penhasco, e aqui fala que os porcos se atiraram do penhasco ali. Vamos pegar alguns fatos. Primeiro, fatos históricos e geográficos. Essa cidade, como eu já falei, era uma cidade gentia. Quem vivia naquela cidade praticamente eram soldados romanos. Naquela cidade tinha um quartel da legião romana. Legião, esta cuja bandeira era simbolizada graficamente por ter a gravura de um porco. Por que tinha uma legião, um quartel da legião naquela cidade? Porque anos antes daquilo ali, antes de Yeshua nascer, aquela cidade foi dominada. Havia judeus naquela cidade ali. Só que os judeus se revoltaram. Essa cidade ela existia ali desde a época de Alexandre, desde a época de Ptolomeu, que veio depois de Alexandre. Eles tomaram aquele lugar, ficaram por ali e tal, até que vieram os romanos. E aí quando os romanos vieram, os judeus que moravam ali se revoltaram, os romanos eliminaram os judeus que tinham ali, o foco judaico que tinha ali, e aquela cidade ficou dominada por gentios, pessoas comuns e soldados romanos. Então aquela era uma cidade literalmente romana. A gente pega e vamos fazer algumas perguntas. Yeshua ia à cidade de gentios? Já falou que não. Tem algum lugar em que o próprio Yeshua diga que não é para os discípulos entrarem em cidade gentia dentro dos evangelhos? Tem. Ora, se no outro lugar ele, quando envia os gentios, fala os judeus, né, os discípulos, Talmidim, fala para eles, olha, vão de 2 em 2, vocês vão anunciando, né, aonde vocês chegarem e forem bem recebidos, vocês entram, como nessa casa, e ensinem ali. Se vocês não forem bem recebidos, saia, bata o pó dos pés de vocês, siga em frente e aquela casa não vai receber a bênção de Deus no futuro, aquela coisa tal. Não entre em casa de gentios. Não entre em cidade de gentios. Não entre em cidade de samaritanos. Vamos pegar o texto? Mateus capítulo 10, verso 5. Yeshua enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Pronto. A gente está quebrando alguns paradigmas agora. Ah, mas ele não veio para todos? Não. Ele não veio para todos. Isso é uma ideia cristã. Ele não veio para todos. E ele mesmo falou que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ele fala, verso 7, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. E ele continua. Então, se o objetivo dele não era ir aos gentios, mas os gentios seriam alcançados posteriormente? Sim. Na promessa a Abraham, na promessa a Isaac, na promessa a Jacó, nós estudamos hoje no Shabat, no estudo da Torá, está contida lá. Todas as famílias da terra serão abençoadas através do descendente deles. Quem é o descendente deles? Yeshua. A descendência dele abençoaria as famílias da terra. Seriam alcançados? Seriam alcançados. Não naquele momento. Não com a pregação dele, mas pelos discípulos. Posteriormente, certo? Então, primeira pergunta, estamos dando a resposta. Ele iria a cidades de gentios? Não. Então aqui a gente já tem que marcar um X aqui, nesse trecho desse texto do capítulo 8. Ele não iria a cidade de gentio. Por que ele se daria o trabalho de entrar num barco, atravessar o lago do Mar da Galileia e ir para uma cidade de gentio? Eu já vi estudioso falar, pregador falar, que ele foi lá somente para pregar para aquele homem. Foi lá somente para isso. Que ele era onisciente.
Porque ele era divino, né? Que ele era onisciente. Ele sabia que tinha um homem lá que precisava ser salvo e precisava encontrar. Então ele atravessou o lago. Eu já preguei sobre essa tempestade no meio do mar. Eu fiz um estudo gigantesco sobre clima e tal, ventos que vêm de tal e não sei o que e tal, que aquele tinha tempestades que aconteciam ali no mar ali, ocasionalmente, uma grande tempestade, mas não era comum, era ocasional e tal. Eu também preguei sobre isso. Mas o contexto a gente vê, se você olha para a Torá e para os profetas, você vai ver que isso aqui é um enxerto. Vamos mais uma vez para uma outra pergunta. Então, a primeira pergunta: Yeshua ia para a cidade de gentios? Não, não ia. Vamos falar sobre os porcos. Eu vou deixar os demônios por último. Vou deixar Shedim por último. Vamos falar sobre os porcos. Na conversa, aqui, os demônios, né, o Shedim, imploram, né, a ele, quando ele já chega lá, já vem clamando, né? Filho de Deus, o que você veio fazer aqui? Você já veio nos atormentar antes da hora? E tal. Quer dizer, eles sabiam a hora que eles tinham que ser atormentados. Que tormento é esse? Que coisa é essa? Ah, não, mas é porque... aí a pregação, né, o estudioso, o teólogo, o pregador, fala, não, porque os demônios estavam olhando o corpo espiritual dele, que via o corpo espiritual dele, era o corpo de Deus. E tinha todo um coisa ali. Todo um coisa nisso aí. Via que ele era diferente e tal. E aí chega e fala aquilo ali. Aí vem uma certa parte no verso 31 que fala assim: os demônios lhe imploraram, se você nos expulsar... Veja bem essa pergunta. Primeiro eles falam que ele chegou para atormentar eles. Aí depois fala assim, olha, se você nos expulsar, se você decidir nos atormentar, né, se você nos expulsar, então nos mande para os porcos. Porque naquela cidade tinha criação de porcos. Outra prova de que aquela era uma cidade de gentios, porque judeu não cria porco. E aí eles pedem para entrar nos porcos. Aí Yeshua deixa. Eles entram nos porcos. E os porcos se atiram no lago. E eles morrem. Aí Yeshua dá um prejuízo para um proprietário de uma manada de porcos. Depois eles vão lá, expulsam ele vai embora e não restitui. Aí você vai pegar, considerando que esse texto aqui é verdadeiro, considerando que esse texto aqui não é um enxerto, aí você pega um judeu ortodoxo que não crê em Yeshua e vem e fala para você assim: mas o seu Messias é um Messias transgressor da Torá. Ah, mas por que ele é transgressor da Torá? Porque ele deu prejuízo para um dono de porcos, um criador de porcos. Porque a Torá manda, se você der prejuízo, se você causar algum dano à propriedade de alguém, restituir. Porque ele foi embora e não pagou. E não era um porco só. Era uma manada de muitos porcos. Por quê? Porque os demônios falaram que são a multidão de demônios. Então Yeshua, se eu for considerar que esse texto aqui é verdadeiro, Yeshua não é o Messias. Por quê? Porque para ser o Messias, ele não pode ser divino, ele não pode ser transgressor da Torá. E esse texto mostra essas duas coisas. Primeiro, que ele é divino. Segundo, que ele é transgressor da Torá. Qualquer texto do Taná que vá falar sobre o Messias tem que ser filho de Davi. Tem que ser homem como Moisés. Dias depois, ele vai lá e fala para os discípulos, quando ele manda os discípulos irem ensinar, para não entrar em cidades de gentio. Mas ele mesmo entrou, foi. E aí... tem alguns manuscritos, né? Eu conversei com o Yohanan sobre isso. Tem alguns manuscritos que dizem que ele foi sozinho. Ainda tem isso. Ele foi sozinho a Gadara. Aqui o texto fala que ele foi com os discípulos. Então quer dizer, você vê que duas linhas de textos, que é enxerto. Isso prova que é enxerto. Texto que foi colocado depois. E que foi sendo copiado. Se você vai lá na internet e pega lá Codex Sinaíticos, você vai achar esse texto no Codex Sinaíticos. O Códex Sinaítico é de 354 a 345 depois de Yeshua. Você acha lá, a foto do texto está lá em grego. Se você tiver entender um pouquinho de grego, você vai lá, você vai conseguir ler. Senão você vai ler em inglês, ou senão você manda o seu navegador traduzir. O português está lá. São 3 páginas. A foto do Códex, o texto do Códex ali e o texto escrito na nossa língua ou em inglês. Aí você pode mandar traduzir, vai estar lá o texto lá. Você vai colocar nos lugares e você vai ver lá. E essa parte está lá. Por quê que está lá? Que isso foi colocado depois do ano 100. Quando começou-se a criar o dogma de que ele era divino, a partir do ano 100 em diante, quando os últimos apóstolos sérios morreram, e João foi o último, a partir dele vieram os discípulos dos apóstolos que começaram a pegar uma certa dificuldade. Se você ler os livros, se você ler o História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, você vai ver Eusébio falando sobre esse início de transgressão, algo que o apóstolo Paulo falou
nas suas epístolas. Depois de nós, começarão a haver aqueles que entrarão no seio da comunidade para trazer ensinamentos de homens. E foi o que aconteceu. Yeshua é transgressor da Torá, se eu considerar que esse texto é verdadeiro, porque ele deu um prejuízo enorme para os donos do porco. E o texto fala, os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram a história toda, incluindo o que aconteceu aos homens demonizados. Por causa disso, toda a cidade saiu ao encontro de Yeshua. Quando o viram, imploraram-lhe que deixasse o seu distrito. Aí o verso 1 do capítulo 9. Então ele entrou em um barco e atravessou novamente o lago, voltou para a sua cidade. Ele foi lá só para isso, só para encontrar aquele homem. Tem gente que vai dizer que este homem que foi curado aqui é o homem que no livro de Atos vai falar lá, quando Paulo chega em Decápolis, que encontra lá uma igreja já formada. Dizem, aí os teólogos vão dizer que era este homem aqui. Mas até então, isso aqui é um enxerto. Vamos falar sobre os demônios. Alguém pode me dizer um texto do Taná trata de demônios? Alguém se lembra de algum texto do Taná que fala de alguém atormentado por demônios? Saul. É o único, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, se minha mente não estiver me enganando, é o único texto no Taná, em todo o Antigo Testamento, que vai falar de uma pessoa atormentada por um espírito maligno. Outro texto que pode se enquadrar e falar com isso aí, que é usado pelo cristianismo, é o livro de Jó, que fala que Satanás está na fila para falar com Deus, quando os filhos de Deus estão se apresentando diante de Deus. E aí ele entra na fila, né, que ele foi expulso, mas ele consegue ludibriar Deus, entra na fila, fingindo que é bonzinho para poder falar com Deus. Porque todo mundo não consegue perceber isso. Ora, se ele foi expulso do céu, e os filhos de Deus, que as pessoas dizem que são anjos, estão se apresentando diante de Deus, no céu, no trono, o que aquele que foi expulso está fazendo ali? Para se apresentar diante dele. Aí ele vai lá, ele entra lá, tá na fila, aí Deus vai falar com ele. De onde você está vindo? Eu venho por aí, de passear pela terra, rodear por ela. Tenho observado meu servo Jó. Uma conversa amigável, né? Legal ali. Ele entrou escondido, tentou tomar o trono, e Deus está tendo paciência com ele ali. De onde você vem? Eu venho de rodear a terra, passear por ela. Tá. E tem observado meu servo Jó? Tem observado ele, sim. O senhor cobre ele de tudo, ele dá tudo para ele. Ele tem tudo. Aí tem aquela conversa, a gente conhece a história, tal. Mas vamos lá. Hassatã é um anjo caído? Não é um anjo caído. Hassatã significa opositor. Lá na Torá, quando Balaão sai para amaldiçoar o povo de Israel, um anjo fica na frente da mula, fazendo oposição, sendo o opositor de Balaão. Não deixa a mula passar de jeito nenhum. Balaão bate na mula, até que aquele anjo faz a mula falar, e a mula fala. E Balaão fica desesperado, a mula falou. Aquele anjo não era o Hassatã, mas ele era Hassatã para Balaão. E o texto em hebraico está lá, a palavra Hassatã. Mas não era Hassatã que estava ali, era um anjo de Deus. Assim como Hassatã é um anjo de Deus. Por quê? Porque não existe essa coisa de houve revolta no céu, terça parte dos anjos de Deus traíram a Deus e seguiram a Satanás. Não existe isso na Bíblia. O cristianismo considera que os demônios são anjos caídos. Se não existe anjos caídos, não pode existir demônios sendo anjos caídos. Então, quem são demônios? Vamos lá, quem são demônios? Se não são anjos caídos. E por que todo o Taná não trata sobre possessão demoníaca? Porque Shaul era atormentado por um Shedim. Ele era atormentado por um Shedim. O texto não fala que ele era possesso pelo Shedim. Ele diz que ele era atormentado. Ora, nós temos muito mais livros no Antigo Testamento, são 37, se não me engano, né? 37 contra 26 do Novo, 23 do Novo, vai fazer 66. Nós temos muito mais livros no texto, no Antigo Testamento, e deveria ter muito mais ensinamentos a respeito de Shedim, e não tem. Aí nós chegamos no Novo Testamento e é recheado de informações sobre Shedim, sobre demônios. Tem intenção, não tem? Mas por que tem essa intenção? Por causa do paganismo engendrado na mente de quem fez as cópias e as traduções
do texto. Por isso que quando a gente vai estudar os textos do Novo Testamento, eu não sou uma pessoa que despreza todo o Novo Testamento. Tem gente que despreza tudo, não quer estudar sobre o Novo Testamento. Não, nós temos que estudar o Novo Testamento, mas temos que aprender a como estudar. É igual, eu acho que eu já falei aqui, né? Mas a própria imagem que o cristianismo criou do diabo, um ser de chifre, rabo e tridente na mão. Eu já falei aqui o que significaram esses elementos. Vocês se lembram? O que significaram esses elementos? O diabo, a imagem do diabo de chifre, rabo e tridente é a imagem de um judeu. Quem fez isso é antissemita. É a imagem de judeu. O chifre que o diabo usa no desenho criado é o peote do judeu. Só aquele cabelinho que fica enrolado aqui. Aí eles colocam aquele virado para cima. O rabo é isso aqui, ó. É o tzitzit. E o tridente é a menorá. Candelabro de 7 braços. Só que eles fazem o quê? Eles emendam e fazem o tridente com 3 dentes só. Emenda os 2 da ponta e o do meio. Quem criou essa imagem é antissemita. Criou por quê? Para criar a ilusão, para criar na mente das pessoas de que o judeu, né, foi quem matou o Filho de Deus. Foi quem matou Deus. Para criar na mente das pessoas de que o judeu não presta. Isso é antissemitismo. Então vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar para o caso dos shedins. Então já falamos, né? Isso é um estudo mais profundo para outro momento, né? Satã e anjos caídos não são shedim. Ponto. Não são shedim, tá? É um estudo para outro momento. A gente pega Isaías e Ezequiel para mostrar que ali não está falando de Satã. Toda a teologia cristã é baseada na história de Satã caindo do céu através de Isaías e Ezequiel. Esse texto não fala de Satã, tá? Fala de homem, rei de Tiro. E o texto mostra que está falando de homem. Mas vamos voltar para o Shedim. Se os anjos caídos não são Shedim, quem são os Shedim? O que são os Shedim? Né? Resumidamente, também isso teria que ser um estudo para outro momento, mas a gente entender que isso aqui é um enxerto. O que são Shedim? Vamos pegar 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 19, 18 em diante. Fala assim, olha: pois também o Messias sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, na carne, mas vivificado pelo Ruach, pelo mover, pelo poder, né, pelo Espírito. Verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E aí? Quando você lê na visão teológica comum, tradicional, espíritos em prisão, as pessoas falam que são certos anjos que estão presos. Ora, vamos mais uma vez voltar à queda de Satã, de terça parte dos anjos, né? Satã, um anjo terrível, que queria tomar o trono de Deus, convence a terça parte dos anjos a caírem com ele, e eles caem. Só que aí desses anjos que caíram, tem um grupo que ficou preso, porque eles são muito ruins. Essa é a teologia. Eles são muito ruins, então eles estão presos. Só vão ser soltos depois. Se Satã é o pior deles, é o líder deles, detém o trono do inferno, por que não é ele que está preso no lugar desses aqui? Por que esses aqui são piores do que Satã, que é o líder? O que está acontecendo? Simplesmente tudo isso é uma mentira. Tudo isso não existe. Então quem são esses espíritos em prisão a qual Pedro está falando aqui? E que prisão é esta? Por que ele fala no verso 20 que apenas 8 pessoas se salvaram por meio da água? As 8 pessoas são a família de Noé. Noé e os 7 que foram com ele. A esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Só eles se salvaram. Por que só eles se salvaram? Se vocês já estudaram a Parashá Noa do ano passado e do ano retrasado, no ano passado e no ano retrasado, eu falei algo sobre isso. Eu contei alguma coisa que está no Midrash, que vem na Torá oral,
que fala como eram as pessoas na época de Noé. Qual foi o nível de transgressão que eles chegaram? Eles chegaram ao nível de transgressão animalesca. Os homens abusaram. Os únicos animais, para vocês terem ideia, que não foram contaminados pelos homens da época de Noé, foram os peixes. Que eles não podiam entrar no mar e lá contaminar os animais. Porque os outros animais foram contaminados por eles. E contaminados de diversas formas, tanto sexualmente como fisicamente. Que eles pegavam e cortavam a perna de um animal para comer e deixavam o animal vivo andando sem uma perna. Isso é para contar o mínimo. Se você for ler o Midrash, você vai ver páginas e páginas de coisas que eles faziam. Pouco tempo antes de Noé, o texto vai dizer que eles eram grandes. Adão era muito grande, os descendentes dele ainda eram grandes. Tão grandes que uma pantera, o texto fala isso, que uma pantera era como se fosse um gato domesticado perto dele. Então era o tamanho de Adão. Então Adão não era uma pessoa normal, como eu e você. Nós encolhemos. Adão ainda era grande. E os que vieram depois deles, até chegar em Noé, foram reduzindo, mas foi reduzindo gradativamente. Quando chegaram na época de Noé, ainda tinham pessoas que eram poderosas. Por isso o texto lá de Gênesis capítulo 6 vai falar de homens de renome. E aí falam de filho, lá no texto fala de filho de Deus que se encantaram pelas filhas dos homens. E a teologia cristã fala que os filhos de Deus são os anjos, que resolveram trair a confiança de Deus e ter relações sexuais com as filhas dos homens. Só que anjos, primeiro, anjos não traem a Deus, porque anjos não desobedecem a Deus. Segundo, anjos não têm órgão sexual. Eles são assexuados, então eles não poderiam ter relações com as mulheres. Então, quem são os filhos de Deus citados no texto de Gênesis capítulo 6? Os filhos de Deus são os descendentes de Sete. São os descendentes de Sete, certo? O terceiro filho de Adão, que veio passando. Depois de Shem, foi chegando até Melquisedeque, que passa para Abraão. Descendência que foi seguindo. E na época de Noé, apenas 8 foram salvos. O resto da humanidade morreu no dilúvio. O que acontece quando a pessoa morre? A carne estraga, vai para a terra, perece. E o sopro, o ruach, né? A centelha de vida, volta para Deus. Mas desses homens da época de Noé, não voltaram para Deus. Por quê? Porque eram muito ruins. A transgressão, a Yetzer-Hará deles era muito grande. Eles não podiam voltar para o eterno, porque estavam contaminados. Então eles ficaram o quê? Presos. Presos sem corpo, porque o corpo deles pereceu. Por quê que ficaram presos? Porque não tem corpo. Por que Shedim procura um corpo? Por que são alucinados para entrar no corpo de alguém? Porque eles não têm corpo. Porque eles não têm corpo. E aí eles entram em qualquer corpo? Não. Tem que entrar num corpo que tenha a mesma nível de Yetzer-Hará dele. Mas hoje as pessoas continuam acontecendo isso? Não. Porque, por pior que seja a humanidade, ainda não está no nível da época de Noé. E aí, a outra coisa que se tem que entender. Um Shedim, uma centelha dessa, pode entrar num animal? Não pode. Porque uma centelha é um sopro de um ser humano. E Deus, que criou os animais, protege os animais e não vai permitir que a centelha de um animal seja misturada com a centelha de um ser humano. Uma centelha de um humano nunca vai se misturar com a centelha de um animal. Eles vão procurar um corpo parecido com o deles, um ser humano. Eu não estou questionando o fato de uma pessoa ficar endemoniada ou não. Não estou dizendo isso. Uma pessoa pode ficar endemoniada. Uma pessoa pode ficar endemoniada. Entendeu? Mas por que uma pessoa fica endemoniada? Tá? Na maioria das vezes não é demônio. É a própria Yetzer-Hará. E eu já tive experiência disso. Uma pessoa está lá endemoniada, batendo, quebrando tudo e tal. Você chega perto dela. Se você fala assim, vou te dar um murro no meio da cara. Aí a pessoa fica calma. Fica boa rapidinho. Se fosse um demônio, ele ia rir na minha cara. E eu já tive essa experiência de demônio em corpo de criança rir na minha cara. Então, a gente tem que entender que há Yetzer-Hará e há uma pessoa dominada por Shedim. Uma pessoa que é dominada por Shedim é uma pessoa que está com a inclinação para o mal exaltada.
O pecado está mandando a vida dela. Está transbordando. A pessoa está em nível de desobediência, de Yetzirará muito grande. Quando você passa a estudar a Torá e o Taná no jeito certo, dúvidas, perguntas que não tinham respostas, são respondidas. Porque dentro da explicação teológica tradicional, as perguntas não batem. Não fecha, a conta não fecha. Aí você entendia, achava que não, era um anjo caído. Aí um anjo caído vai dominar a vida de uma pessoa? Não faz sentido. Primeiro porque não faz sentido um anjo desobedecer a Deus. O anjo não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é o ser humano. Como é que um anjo pode escolher se ele não foi dado a ele livre-arbítrio? Qualquer coisa que vai tentar se argumentar a favor da ideologia que criaram, vai dar errado. Vai dar errado, não bate. Quando você diz que Deus é um e Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é a imagem da sabedoria, Ele é o amor. Aí você diz, não, Deus criou um ser que se rebelou contra Ele, querendo tomar o trono dele. Ué, mas no céu não é perfeito? É. Mas aí ficou imperfeito porque o anjo gerou guerra no céu. Não, mas ele só ficou imperfeito depois. Não, mas ele ficou imperfeito. Então no céu tem pecado. Não, mas no céu não tem pecado não. Mas ele não pecou? Ele não entrou? Então a gente precisa entender. Hassatã. Vamos para um outro texto. Vamos saltar para um outro texto. Yeshua está descendo do Monte Tabor. Teve a transfiguração. A gente vai chegar lá depois. Aí quando ele desce, né, encontra os discípulos ali lutando contra um endemoniado. Né? Um pai pediu os discípulos ali para expulsar o demônio. Eles não conseguiram. Aí Yeshua vai com uma palavra, sai, o demônio sai. E aí fala para eles. Por quê? Porque há certa casta de demônio que só sai com jejum e... O que significa falar em jejum e oração? O que significa falar em jejum e oração? Oração é a atitude de alguém que tem intimidade com Deus. Jejum, a atitude de alguém que tem vida de justiça, cumprimento da Torá. Então alguém que obedece a Torá e por causa disso tem intimidade com Deus, vai ser atormentado por Shedim? Não. Algum Shedim vai chegar perto dessa pessoa? Não. Tem vida justa. Vai ficar com fome. O Shedim vai ficar com fome. Então quando a gente olha para esse texto aqui, né, e a gente vê, tô novamente lembrando, não estamos dizendo que não existe pessoa atormentada por Shedim. Existe. Todos os casos que nós vemos por aí são Shedim? Nem todos. Tem pessoas que são atormentadas por sua própria Yetzirará. Mas eu ouço voz. Sim, a sua Yetzirará fala comigo. Falou com Eva. Mas não era uma serpente que estava falando com ela? Sim, era a serpente que estava falando com ela. A serpente estava dentro dela. Por quê? A gente foi ensinado que a serpente estava enrolada na árvore, perto da maçã. Aquela maçã bonitinha, vermelhinha, brilhando. A cobra estava ali perto, falando com Eva. Não. A serpente estava dentro dela. Por quê? Pecado é o quê? Transgressão à Torá. Pecado e transgressão à Torá. E iniquidade? Iniquidade é viver sem Torá. Então há uma diferença. Quem é iníquo que Yeshua fala? Né? Aqui mesmo no capítulo 7 de Mateus, 7:22, Yeshua fala, 7:22, 7:23, né? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afaste de mim, praticantes do que é contra a Torá. Nem tudo é Shedim, mas há casos que são. Há casos que é a própria pessoa que faz ou que ouve voz. Por quê? Porque ela está com um nível de transgressão muito alto. É por isso que a Torá fala para obedecer os mandamentos do Eterno. Essa parte do versículo 23 até o final, ali é enxerto. Porque se eu acreditar que isso aqui é verdadeiro, Yeshua, primeiro, é divino, segundo, é transgressor da Torá. E eu não sei se tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ser divino e pecador. Não bate. A gente não tinha esse entendimento. Por quê? A nossa base não era Torá e profeta. A nossa base era o pastor que falava no púlpito. Fala aquilo que ele não sabe. Repete o que aprendeu, não podia olhar. Uma vez eu fui recriminado porque eu estava olhando o que o pastor estava pregando. Então, quando a gente olha para essa situação em que aqueles Shedim pedem para entrar nos porcos, e nós vimos que são centelhas de seres humanos, e eu já havia dito que não podem entrar em corpos de animais, que o Eterno não permite, e as centelhas são diferentes, né? Então não encaixa dentro do que nós aprendemos na Torá e nos profetas, que Yeshua teria permitido que aqueles Shedim entrassem nos porcos, uma vez que são centelhas de pessoas, né? Como nós viemos falando desde o início do estudo. Então esse texto fica claramente demonstrado para nós que é uma inserção,
que é um enxerto, ok? Então a gente viu aí nesse estudo que essa parte, né, do Evangelho em que conta que Yeshua teria atravessado o lago só para encontrar aquele homem, para libertar ele daquele mal, daquele shedim, e permitir que aqueles shedins entrassem nos porcos, né, que isso não tem como ser uma verdade nesse nível em que as pessoas demonstram por aí. Então, é claramente um enxerto colocado posteriormente para comprovar um dogma que foi criado. Então, que o Eterno abençoe a cada um e até o próximo vídeo.